Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Estamos felizes por estarmos aqui novamente com vocês. O TPC dessa semana, nós vamos abordar o documento orientador que foi encaminhado pela Secretaria de Educação, falando sobre recuperação e aprofundamento para todos os componentes curriculares que vão aí além de língua portuguesa e matemática. Mas antes disso, vamos ler um poema de Edson Marques para iniciarmos bem nossa reunião. Vamos lá? Mude, de Edson Marques. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Mude de caminho, ande por outras ruas, observando os lugares por onde você passa. Veja o mundo de outras perspectivas e descubra novos horizontes. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor. Busque novos amigos. Tente novos amores. Faça novas relações. Experimente a gostosura da surpresa. Troque esse monte de medo por um pouco de vida. Ame muito, cada vez mais e de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de mala, de atitude. Mude. Dê uma chance ao inesperado. Abrace a gostosura da surpresa. Sonhe só o sonho certo e realize-o todo dia. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Exagere na criatividade e aproveite para fazer uma viagem longa, se possível sem destino. Experimente coisas diferentes. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você conhecerá coisas melhores e coisas piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, a energia, o entusiasmo. Só o que está morto não muda. Bom, diante dessa mensagem, que a gente possa encontrar, não é, forças para realizar as mudanças que a vida e, por que não dizer, o trabalho nos exige, não é mesmo? Então, vamos lá, dando continuidade no nosso encontro de hoje? Então, o objetivo do nosso encontro é o de socializar as informações encaminhadas no documento orientador sobre as práticas de recuperação e aprofundamento para os componentes curriculares de ciências humanas e sociais aplicadas. E antes de abordarmos o documento, lembramos que ele está disponível na descrição do vídeo aqui embaixo, tudo bem? Assim como todos os outros materiais que vamos citar hoje nesse encontro. Então, de início, o documento já menciona que a finalidade dele é de apresentar aos professores de todos os componentes curriculares sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento. Nesse processo de elaboração, eles levam em consideração as habilidades essenciais. E a partir dessa habilidade essencial, eles identificaram o que eles denominaram aí de habilidades de suporte, tá? Que são as habilidades de outros anos e séries que contribuem para o desenvolvimento dessa habilidade essencial. O documento traz também sugestões de atividades que foram elaboradas para apoiar aí essa habilidade essencial. E para elaborar essas atividades de recuperação e aprofundamento, eles levaram em conta a seguinte metodologia. O levantamento prévio do conhecimento dos estudantes, que eles chamam aí de ativação inicial. E pode ser por meio de perguntas oral, escrita, vídeo, debate, leitura de artigo, notícias, análise de imagens e etc. Temos também o desenvolvimento, que seria a intervenção pedagógica por meio aí de aplicação das atividades, da aula dialogada, da sala de aula invertida, da apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, enfim, é a etapa da construção do conhecimento. E por fim, a gente tem a finalização, que seria o momento de consolidação da aprendizagem e a verificação da aprendizagem,
se ela está acontecendo, né? E observando também os pontos de observação para futuros desdobramentos. Então, o documento vai apresentar para nós um exemplo de como trabalhar a recuperação e aprofundamento com os nossos estudantes a partir das habilidades essenciais e de suporte que eles nos indicam, baseados aí nessa metodologia que a gente já falou anteriormente, que seria a ativação inicial, desenvolvimento e a finalização. Essa nova metodologia é basicamente um resumo daqueles que o material São Paulo Faz Escola já trazia. Inclusive, se vocês verem a proposta dos anos finais, né, do ensino fundamental, eles trazem justamente isso que eu mencionei do material São Paulo Faz Escola, que inclusive, né, estiveram presentes, por exemplo, no guia de transição do médio, tá bom? Mas a gente também tem que lembrar que essas atividades são sugestões e vocês podem aí adequá-las considerando a realidade de cada turma e escola, tudo bem? O importante aí é usar as habilidades, né, para a construção das atividades, de modo aí também a facilitar o trabalho de vocês. E na rotina da minha aula, como que a gente vai construir, né, essas aulas para trabalhar a recuperação com os nossos estudantes? Bom, a secretaria sugere que os professores que tenham aí de 3 a 4 aulas semanais, eles trabalhem pelo menos uma aula por semana focada nessa recuperação. Já os professores de componentes curriculares que tenham 2 aulas semanais, que eles trabalhem uma aula a cada 15 dias. Mas vale lembrar, né, mais uma vez, que isso é uma sugestão. Cada professor pode adaptar essa rotina de acordo com a necessidade dos seus estudantes. E para apoiar esse trabalho de recuperação, desde meados de outubro, o Centro de Mídias tem trazido aulas com foco na retomada das habilidades essenciais. Habilidades essas que são baseadas no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e do currículo oficial, que ainda está vigente, no caso do ensino médio. E antes da gente se encaminhar para essas sugestões de atividades propostas, o documento retoma a explicação dos códigos alfanuméricos que organizam as habilidades do currículo paulista. Então, vamos dar uma olhadinha nele? Então, a estrutura dos códigos é identificada dessa forma. O primeiro par de letras vai indicar aí qual é o segmento. O primeiro par de números vai indicar o ano ou a série a que se refere essa habilidade. O segundo par de letras vai indicar o componente curricular. E o segundo par de números vai indicar a posição da habilidade. Então, nesse caso, nós temos para o ensino fundamental, 6º ano, o componente curricular de geografia, a habilidade 1. Então, depois de trazer a explicação da estrutura da habilidade, ele traz um exemplo de habilidade para a gente analisar. Nesse caso, para o ensino fundamental, 6º ano, componente curricular de geografia, habilidade 15 asterisco. E o que representa o asterisco quando a gente observa uma habilidade? Ela vai indicar que é uma habilidade específica do nosso currículo. Ela foi desenvolvida por uma necessidade da nossa rede, então ela é própria do currículo paulista. Depois, ao ler a habilidade, nós vamos ver que ela tem um verbo, que ela vai indicar o processo cognitivo de enfoque. E que dentro do currículo, né, a gente tem que lembrar que existem níveis de complexidade das nossas habilidades, que vão crescendo aí ao longo dos anos e das séries, e que dependem de outras, né, habilidades que são anteriores, e que muitas vezes elas são essenciais para o desenvolvimento
né, dessas habilidades. E dessa maneira, conforme os estudantes, né, eles vão sendo preparados a desenvolver essas habilidades essenciais, né, e aquelas também que sejam mais complexas, eles vão ficando cada vez mais aptos a desenvolver as competências gerais propostas aí pelo currículo, tudo bem? A gente tem também o complemento do verbo, que vai representar aí o objeto do conhecimento, temática, conteúdo. Mas a gente precisa abandonar a ideia de conteúdo, porque o conteúdo é muito restrito. E o currículo, a ideia é de que a gente possa ampliar o conhecimento por meio dos objetos de conhecimento, de modo aí que a gente não restrinja a aprendizagem dos nossos estudantes e eles permaneçam aí sendo simplesmente reprodutores de conteúdo. Afinal, o que a gente quer é que eles sempre, né, vão além aí dessa simples reprodução. Aí a gente tem também os modificadores, que vão indicar o contexto, a escala espacial ou temporal, ou vão especificar em matemática. Os modificadores, eles são um desdobramento do processo cognitivo, que nesse caso é o verbo, tá? Porque a gente poderia simplesmente ter parado aqui, ó, em uma dada paisagem, né? Elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem. Nesse caso, elaborar hipóteses tem que ser pautado entre o que o aluno observa, compreende e desenvolve o mundo. E esse movimento ele precisa estar caracterizado num determinado tempo e espaço, para que ele não se perca, né? Por isso da importância aí desses modificadores. Porque nesse caso, quando a gente inclui em diferentes lugares e tempos, esse processo cognitivo, né, ele vai além. Feita então a introdução, a gente vai agora aos exemplos. Nós vamos demonstrar os exemplos de geografia e história, tudo bem? Lembrando que o documento todo está na descrição do vídeo. Dessa forma, vocês podem ter acesso a ele e ao Abre Documento, indo até a página 10 e 11, vocês vão encontrar lá uma tabela com uns links que vão direcionar vocês para os componentes curriculares, tanto do fundamental quanto do médio da nossa área, tá? Então, são essas duas tabelinhas que vocês vão ver quando abrirem o documento. Vamos lá, então? Vou mostrar para vocês a sugestão de atividade proposta para a geografia do ensino médio. Então, nesse caso, a habilidade escolhida para trabalhar a recuperação é a habilidade da primeira série do médio, que é a de interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagem. E o que o pessoal fez? Por meio das habilidades do suporte, eles vão nos mostrar quais são as habilidades dos outros anos e séries que subsidiam a habilidade essencial de recuperação que eu estou trabalhando, nesse caso, para a primeira série. E lá no sexto ano, eu tenho a habilidade 01, que é a de descrever elementos constitutivos da paisagem e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. No sétimo ano eu tenho a 9B, que é de aplicar tecnologias digitais para identificar padrões essenciais, regionalizações e analogias espaciais do território brasileiro, em especial do estado de São Paulo. Do oitavo ano eu tenho a 23, que é a de identificar paisagens da América Latina e associá-las por meio de representações cartográficas aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia, da hidrografia e da climatologia. E no nono ano eu tenho a 24 asterisco, que é a de identificar e analisar os fluxos populacionais e de capitais, por meio de produção e interpretação de mapas e fluxos, cartogramas, gráficos, tabelas, imagens e textos multimodais. E para chegar na primeira série, nós temos a habilidade essencial, escolhida para ser trabalhada como recuperação, que é a de interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeção, escala, métricas e linguagem. E nós temos uma segunda, né, que pode ser considerada aí uma habilidade de suporte para ser trabalhada, né, junto a essa essencial escolhida. Lembrando também
que a gente tem mais 2 habilidades para a segunda série e uma na terceira série. Todas essas habilidades mostradas nesse material, né, para ser trabalhado com a primeira série, elas estão disponíveis lá no site da IFAP, do Currículo Paulista, e são habilidades consideradas essenciais para o primeiro bimestre. E depois que eles fazem essa contextualização com as habilidades de suporte para subsidiar o trabalho com as essenciais, ele retoma as etapas metodológicas já mostradas anteriormente, falando aí da ativação inicial, do desenvolvimento e da finalização na construção das atividades. Como primeira sugestão de atividade, o documento traz uma análise de imagem de algumas questões referentes às projeções cartográficas. A proposta seguinte é de realização de pesquisas sobre projeções cartográficas, e a sugestão é de uma metodologia ativa por meio da sala invertida. E por último, a elaboração de uma resposta para uma questão levantada, que seria qual a importância de cada um dos elementos do mapa. E aí vem um quadro resumo e por fim as referências. Mas aí vocês devem estar querendo me perguntar, né? Assim, ô Bruna, pensando lá na minha primeira série, né, 2 aulinhas semanais, tendo que despender uma aula para recuperação a cada 15 dias. Esse tanto de atividade não dá para trabalhar em uma aula, né? Como é que eu vou fazer? Então, nesse caso, pessoal, cada um de vocês vai ter que verificar, primeiro, como é que eu estou dando aula, né? É por meio de alguma plataforma digital de interação imediata, como por exemplo o Teams, o Meet, o Zoom? Ou é por meio de encaminhamento de atividades pelo Classroom, pelo Forms, por e-mail, né? Como é que é? Porque dependendo, eu vou ter que organizar a minha aula de acordo com essas propostas, né? Da mesma maneira que vocês já estão fazendo. Então, às vezes, ao vivo, eu consigo, né, desenvolver uma boa parte dessas atividades que são propostas, né? Então, no caso, para as outras turmas que a gente tenha, a gente vai ter que adequar, né, os exercícios que a gente tem, né, pensando nessa proposta de recuperação, tá certo? Até porque quem vai conseguir fazer essa adequação são só vocês, tá? A gente tem que lembrar que o foco do nosso trabalho é tentar desenvolver a aprendizagem dos nossos estudantes da melhor maneira possível. Tudo bem? Então agora eu passo a palavra para o nosso colega Liocha, que vai estar abordando as atividades de História. Olá, professores. Professora Liocha novamente. Uma matinha aqui, né? Professora Liocha, agora como PCNP de História. O Rodolfo saiu, foi lá para Porto Feliz, que é a cidade dele, que ele vinha e voltava todo dia. Teve a oportunidade dele chamar ele para a CPC lá da escola de Porto Feliz, pertinho da casa dele. Então, agora eu não estou mais como PCNP de Filosofia e Sociologia. Agora eu estou como PCNP de História. Vou tratar com vocês agora esse material do documento orientador, tá certo? Então vamos lá. Creio que agora dá para a gente poder trabalhar legal, explicar bem de uma maneira mais rápida para vocês sobre a nossa parte aqui de História, facilitando para vocês aqui com o laser. Então vamos para o próximo slide. Nós vamos tratar sobre a habilidade essencial que a gente vai tratar agora, será sobre o 3º ano, 3ª série do ensino médio. Esse tema aqui de habilidade essencial, vou ler ele para vocês, não vou ler todos os textos, porque senão a gente se prolonga muito. Mas depois vocês leem, né, e dá para a gente trabalhar legalzinho depois com os alunos, mesmo eles estando em casa, né? Então olha só,
analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta, sistemas modernos de colonização. Para a gente poder falar de grandes potências, a gente tem que voltar atrás também, né? Tem que voltar um tempo, perdão. Mas a gente vai falar de colonização moderna, imperialismo e os conflitos atuais. Para a gente poder tratar legal esse tema, é bem interessante a gente reparar nessas setinhas aqui, ó, que vai do sexto, sétimo, oitavo, e ele vai indo. Então é uma continuidade. Nós vamos começar a tratar do sexto ano, sétimo ano. Então vamos trabalhar aqui, como eu disse, eu não vou ficar lendo, senão a gente perde muito tempo, certo? Para poder fazer a apresentação, ela fica longa. Ele vai falar sobre racismo, época de período colonial, escravização. Então ele começa lá do sétimo ano para a gente poder compreender o que se está pedindo no terceiro ano. Lembrando que isso é um exemplo para os professores trabalharem em todas as séries. Então aqui de novo, lembrando aqui também, né, que tem as habilidades, a série, ensino fundamental, oitava série, história, habilidade 23, então está tudo aqui, não é nenhuma novidade para vocês. Então aqui de novo, a gente vai para o oitavo ano, ele vai falar sobre ideologias raciais, o imperialismo europeu, seus impactos na África e na Ásia. Pois outra habilidade, nós vamos trabalhar aqui também a respeito das populações negras nas Américas, relacionado também com a nossa atualidade. Então vamos lá de novo. Nono ano agora, que eu falei para vocês, né? É uma sequência. Então vamos para o nono ano. Isso aqui eu vou ler para vocês porque a gente está chegando mais perto do terceiro ano, então eu vou fazer uma leitura. Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano, colonialismo, África e Ásia, e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais. Lógico, toda vez que chega um coloniador, a gente está falando, e a gente for fazer uma análise, a gente pode pegar aí exemplos atuais. O que acontece? Alguém que quer colonizar, sempre teremos as questões de resistência. Ninguém vai aceitar fácil que alguém domine outro povo. Então vamos para a próxima. Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, que nós vivemos hoje, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. Então nós temos muito preconceito que é vivido hoje e muita violência. É só a gente assistir noticiário, pegar algum vídeo no YouTube que a gente consegue ver. É toda essa forma que é tratada hoje de preconceito, de violência atual. Então dá para a gente começar a trabalhar agora com eles de forma mais ampla. Não sei se vocês se lembram que eu trabalhei com vocês em sociologia, falando sobre o próprio preconceito, trabalhei o George Floyd. Então dá para a gente poder partir dessa parte aí também. Vamos para o próximo, lembrando, tá, gente, que eu só estou fazendo uma, entre aspas, tá, uma pincelada para vocês a respeito do documento orientador. Nós temos vídeos, filmes, letras de música, que dá para a gente trabalhar bastante sobre isso. Então vamos para o próximo slide. Chegamos na primeira série. Também, habilidade de suporte. Olha lá. A gente tem que, se a gente começar a trabalhar com os alunos, lá desde a sexta série, que a ideia é essa, né? Quando a gente chega no terceiro ano, os alunos já estão compreendendo bem o confronto que existe, né, entre o relacionamento desses temas aqui, cultura, economia, sociedade, em contexto histórico específico, no caso que a gente está trabalhando aqui sobre a África e a Ásia, e esse significado histórico, por que isso aconteceu? Lá na sexta série, se a gente pegar lá com a Esther, né, que a gente pega lá o ciclo 1, então vai trabalhar bem de forma levezinha, do primeiro ao quinto ano,
sobre esse tema que a gente está trabalhando. Depois do sexto ao nono, eu já dá uma introdução melhorzinha. No terceiro ano, melhorzinho é modo de falar, tá, gente? Uma introdução mais, vamos falar assim, uma mãozinha com açúcar. No ensino médio, já dá para você trabalhar mais com a feijoada, né? É que eu falava isso para os alunos. Dá para você trabalhar de uma forma mais ampla. Dá para você já está explicando algumas matérias, os alunos já têm noção do que está acontecendo, né? Em termos cultural, social, economia, tá? Do que a gente está falando agora relacionado a esse tema que a gente está falando sobre colonização atual, imperialismo, tá certo? Racismo, tudo o que a gente está trabalhando e o que a gente vê não foge muito do que a gente vê mundo afora. Vamos para o segundo item, segunda série. Reconhecer os processos de formação e transformação das instituições políticas sociais que são resultado de luta coletiva. A gente pode ver que toda a história sempre teve luta, né? Revolução Francesa, se você pegar qualquer parte da história que você for pegar, pode ser luta coletiva armada, pode ser luta com movimentos. Vou dar um exemplo, que nós tivemos um movimento aqui no Brasil, vários, né? Mas vou dar um exemplo, luta coletiva, um exemplo. Nós tivemos Direta Já, são lutas coletivas. Nós tivemos resultado do que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, os alunos têm que reconhecer do porquê que isso acontece. Eles reconhecendo do porquê isso acontece, eles vão dando a sequência da primeira série, segunda série e a terceira série, que nós vamos chegar agora, que é a ideia principal dessa videoaula. Então vamos lá. Terceira série. Analisar criticamente. Criticamente. Sexta série, sexto ano, sétimo ano é difícil de você conseguir fazer com que os alunos analisem criticamente. Já no terceiro ano fica mais fácil. A justificativa ideológica apresentada pelas grandes potências, aí a gente pode ver as grandes potências das épocas das grandes navegações e a gente pode ver as grandes potências da época da Guerra Fria e as grandes de hoje, que a gente tem aí Estados Unidos, China e Rússia, vamos falar assim, as grandes potências, né? Temos várias, né, se a gente for ver por colocação, mas vamos falar mais sobre essas. Para interferir nas várias regiões do planeta, que eles interferem, sistemas modernos de colonização e imperialismos e conflitos atuais. Então, fizemos uma revisão bem rapidinha, desde a sétima série, para chegar o aluno do terceiro ano para compreender esse tema aqui. Vamos para o próximo slide. Aí vamos tratar lá de uma ativação inicial. Essa ativação você vai fazer uma conversa com seus alunos, e você vai elaborar perguntas, análise de fontes históricas, textos historiográficos, fazer com que eles pesquisem, né? A ideia é sempre essa. Você dá o caminho, você dá o barco e o remo, mas deixa que o aluno rema. Então você pode pesquisar sites no YouTube, livros, tudo mais, e você vai fazer com que ele faça um levantamento, como está dizendo assim, para ele poder entender como essas coisas acontecem. Nesse sentido aqui, vai levar a uma contextualização. Um exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante, escola, residência e comunidade. Olha que legal para trabalhar isso aqui, escola, residência e comunidade agora, o que a gente está vivendo na pandemia. Olha que interessante. Depois de verificar com os estudantes, vocês estão no processo de desenvolvimento da habilidade em foco da aula. Então, qual é o foco da aula que você trabalhou? No caso, a gente está trabalhando ali as grandes potências, o imperialismo, a escravização, que é a ideia dessa daqui, da gente poder trabalhar. Isso aqui a gente vai, o próprio nome diz aqui, uma ativação inicial. A gente está começando a trabalhar. Fizemos toda aquela apresentação, agora vamos começar a trabalhar com os alunos as habilidades que a gente necessita que eles aprendam em cada série. Olha lá, aí o professor. Agora, então o professor vai ver o desenvolvimento de atividades
estratégicas para a organização dos tempos e espaço e intervenções pedagógicas. Vamos falar em intervenções pedagógicas. Você trabalhou com o seu aluno, você viu como que ele está, você viu o que ele fez, o que ele compreendeu, ele fez um relatório, voltando aquele slide lá, do que ele sabe, do que ele não sabe, em relação aos temas que a gente está trabalhando, e a partir disso você faz a tua intervenção pedagógica. Sistematização dos objetivos, finalizando, né, aqueles temas, mas ainda temos alguns slides para incorporar mais. Sistematização dos objetos de conhecimentos aprendidos, verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Então você fez todo o levantamento, desde lá do 6º ano, trabalhou, do 7º, vem com o 8º, 9º, 1º, 2º e 3º, aí você chega no nosso exemplo, que é o 3º ano. Então você vai pegar lá os dados que você conseguiu fazer com que os alunos aprenderam, certo? Você vai você vai casar com os objetivos das suas aulas, certo? E o que você vai trabalhar na próxima aula? Lembrando, né, que a gente tem uma sequência didática, né? Então você vai trabalhando o item 1, o item 2 e o 3, sempre trabalhando com que eles se entrelacem, né? Vai ter uma parte aí sobre entrelaçamento. Então vamos para o próximo. Aqui, olha, tem um texto aqui, gente, que ele fala aqui a respeito do que a gente pensa da África, né? O estereótipo que nós temos da África, e nós sabemos que, partindo aqui desse texto aqui, a África ela ficou dividida. Por que ela tem a África branca e por que ela tem uma África negra, né? Então, aí a gente já pode poder, pois vocês leem, né? Vocês conhecem esse texto, está no caderno do aluno, então dá para vocês trabalharem. Depois, tem dois, no próprio caderno do aluno aqui, que eu acabei de citar, tem uma pergunta, depois tem outra pergunta. Dentro dessas duas perguntas, você vai conseguir chegar ao o que o aluno está entendendo sobre por que a África tem uma parte negra e uma parte branca. E é um estereótipo que isso existe. Então a gente tem que começar a explicar para os alunos por que a África. Falou em África, o que você pensa? É leão, é elefante, é deserto. Então a gente tem que... Por que os alunos pensam dessa forma? E aí, nas perguntas 2, você faz lá qual é o caminho que tem para tirar isso dos alunos, né? E trabalhar, como aqui cita, tem recursos naturais, ouro, diamante, urânio, que trabalha em bomba nuclear e tudo mais. Então, tirar esse estereótipo dos alunos. Próximo slide, a gente vai falar do Conde de Gobineau, né? Essa parte aqui é relacionado também... Olha aqui o estereótipo que é feito. Ele fala aqui que os trabalhadores brasileiros, nessa época aqui, trabalhadores, plantadores brasileiros, eles são vistos como se eles fossem escravos. Então, olha que interessante. Século XIX, né? Ele era um grande amigo de Dom Pedro I, e ele tem uma história muito interessante, mas eu não vou entrar aqui nele, porque essa história, senão a gente estende demais, né? Então aqui, ó, então ele está fazendo aqui uma análise, né? Olha aqui, então não é de agora, né, que a gente tem a escravização negra, vamos falar assim, porque tivemos muitos outros tipos de escravização. Mas aqui ele fala, né, que os plantadores brasileiros, ele viu aqui, nossa, eles vivem como, parece que eles são escravos. Quem eram os escravos dessa época? Os negros, né? Então dá para ter uma ideia do estereótipo que ele faz. Vamos para o próximo. Aqui nós temos aqui falando aqui deste quadro aqui, né? Esse quadro foi feito relacionado que no século, aqui já no final do século, já que na época no começo do século XIX, começo do século XX, eles queriam fazer aqui uma ferrovia que ligasse o Cairo ao Cabo, né, cortando toda a África, né?
Então dá para a gente ter uma ideia aqui que isso daqui era interesse totalmente europeu, né? Os britânicos queriam fazer isso daqui. Então dá para a gente ter uma ideia do continente africano. O que acontece? É um continente muito pobre, é um continente que a gente sabe que existe muito interesse, a gente sabe da escravização nossa aqui no Brasil, da onde vieram os negros. Então a gente tem uma ideia do que aconteceu com esse continente. Então tem vários textos trabalhando sobre esse estereótipo que a gente tem. E relacionado às grandes potências também, né? Que a gente sabe quais eram as grandes potências da época, desde a época das grandes navegações, Portugal e Espanha. A gente tem uma ideia mais ou menos de como é que funciona isso. Então vamos para o próximo slide. Ele pede para você fazer uma comparação entre o primeiro texto e o texto do Gobineau. Depois ele pede para fazer um texto, para você fazer uma comparação também com a imagem. Lógico que o professor vai explicar todo o texto, toda a imagem para o aluno, para ele poder fazer a sua análise. Aqui também nós temos aqui o Bismarck, né? Aqui ó, a partilha da África, que ele era o chanceler alemão. Então aqui nós temos aqui, ó, dividindo a África, ó, você que fica com uma parte, fica com uma outra, como se assim, né? Não tivesse pessoas, não tivesse governo, não tivesse civilização lá, certo? E aqui também nós temos aqui para você refletir e você trabalhar, relacionado aqui, eu vou ler para vocês aqui para a gente poder fazer uma análise com essa parte aqui desse quadrinho aqui que é da partilha da África. Então vamos lá, está pedindo para o aluno refletir e responder. Nos documentos que analisamos, podemos identificar o discurso da missão civilizadora e do chamado fardo do homem branco, responsável, segundo essas teorias, por levar o desenvolvimento a povos considerados inferiores. Analisando a imagem ao lado, é possível afirmar que as teorias racistas justificaram o processo de partilha da África pelas nações europeias no século XIX. Justifique. Então, lembrando que eu falei para vocês, passando por todo o projeto civilizatório europeu em relação à África, lembrando que nós estamos tratando do ensino médio, terceiro ano, onde ele fala das grandes potências e por que se tornou esse estereótipo hoje, até os dias de hoje, relacionado como a África, como eles eram aqui, ó, com povos inferiores, né? E todos nós sabemos que não é bem isso que acontece. Aqui ele vai tratar das habilidades essencial, onde você pode trabalhar com eles criticamente, cada justificativa deles, né? Relacionada às grandes potências, que é o sistema moderno de colonização. Quais são os sistemas modernos de colonização? Quais são os imperialistas de hoje em dia? E quais são os conflitos atuais? Então aqui dá para a gente trabalhar, olha, certo? Eu falei, eu já estou com 20 minutos aqui fazendo a apresentação. Eu só fiz praticamente uma apresentação. E todos nós sabemos que o professor de História gosta de falar e explicar. Então eu já não posso me estender muito mais, tá certo? Mas é só uma parte para vocês trabalharem, facilitar para vocês o trabalho. Aqui temos outras habilidades, que são as mesmas que a gente, as mesmas não, são praticamente os mesmos itens que a gente está falando em toda essa aplicação que a gente está fazendo do documento orientador. E depois aqui também ele fala um pouco a respeito das populações negras nas Américas na atualidade. Então nós temos aqui, a gente pode falar, lógico, do Brasil, a gente pode falar, pegar a Bahia, a gente sabe que é um polo enorme do negro originário da África, não só lá, todo o país, né? Eu costumo falar que eu sou branco, mas se for fazer uma análise da minha vida, minha genealogia, o meu bisavô foi negro e ele pode ter sido escravo. Então não dá pra gente, né, falar o país, nosso país é muito bonito, é muito miscigenado, isso é muito bom, né? Não temos esse arianismo, não temos essa raça superior, né? Temos o racismo no nosso país,
como em toda a parte do mundo, mas a gente tem que combater isso. Nós não podemos, que é o objetivo disso também, né? A gente não pode. O objetivo dessa videoaula também que a gente está fazendo. Aí, objeto de conhecimento, imperialismo, neocolonialismo, partilha da África, o Gobineau. Lembrando que o Gobineau, a gente pode falar que ele foi o primeiro que se preocupou, não sei, posso falar até que ponto, mas foi o primeiro que começou a trabalhar sobre a diferença de raças, raças entre aspas, eu prefiro falar etnia, mas ele foi pode ser que foi o primeiro que começou a escrever o livro sobre isso. Aqui nós temos aqui as aulas do CMSP, onde a gente pode procurar. Aqui também temos o QR Code, certo? As aulas disponíveis. E finalizando, PCNP de História Alyosha para vocês. Certo? Então, um abraço para vocês, um grande beijo no coração de todos e peço perdão pelo tempo que demorei um pouco mais, mas precisava explicar. Um abraço para vocês. E para finalizarmos, a gente tem as habilidades essenciais de todos os bimestres que estão disponíveis lá no site da IFAP, que a gente já tinha comentado com vocês em relação aos materiais. Então tá tudo nesse site aí, ifap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista. E a gente tem também as habilidades que são sugeridas para trabalhar a recuperação. Elas vão estar disponíveis na descrição do vídeo com o título Matriz das Habilidades Essenciais e de Recuperação, outubro a dezembro. Tudo bem? Nós pedimos também que vocês preencham o link de estacionamento de dúvidas e avaliação, que serve também como lista de presença, que a gente encaminha para as escolas posteriormente. E a gente agradece a participação de vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.